Olá, segundo ano, tudo certo? Então, vamos encerrar a Revolução Inglesa, finalmente, né? Foram vários videozinhos, mas a gente quis fazer uma coisa bem explicadinha, porque, como eu falei pra vocês, era muita informação. Mas vamos lá. Então, a gente estava numa situação de que o Jaime II, né? Que na verdade vai ser Jaime II, mas que era o irmão, então, do Carlos II, ele era católico fervoroso e o parlamento estava na dúvida se ele deveria assumir ou não o trono inglês, né? Porque, enfim, um católico é uma coisa muito complicada. Bom, então, basicamente, né, houve uma série de discussões no parlamento. O parlamento vai se dividir em dois grupos, basicamente, tá? E até hoje tem essas divisões, assim, no parlamento inglês, né? Então, são os chamados Whigs, né, e os Tories. Quem são os Whigs? Os Whigs são os chamados liberais, tá? Ou seja, que tem uma perspectiva de algumas liberdades, né? O que eles diziam? Eles diziam que não deveria se manter, não deveria se colocar o Jaime II, pelo fato de que ele era católico, que isso ia dar problema, né? Então que se deveria criar uma nova lei que permitisse, porque em tese, pela perspectiva dinástica, né, hereditária, ele era realmente o nome correto para assumir o trono, tá? Então os Whigs queriam propor que se pensasse alguma alternativa legal que pudesse outra pessoa assumir. Já os Tories, tá? Eles eram chamados conservadores, tá? E eles diziam que não, que era necessário que o Jaime II assumisse o poder, porque se tu não permitisse que ele assumisse o poder, tu poderia abrir um precedente e aí a coisa virar a casa da mãe Joana, enfim, aquela doideira, e qualquer um poderia daqui a pouco querer assumir o trono, enfim, né? E daí isso seria um problema. Não queria se abrir precedentes, aquilo ali poderia ser visto como um golpe, né? Então, com toda essa situação, o Carlos II acaba morrendo e o Jaime II acaba então assumindo de fato. Só que o Jaime II, né, como eu falei para vocês, católico fervoroso, já começou a dar indícios de que ele começaria a perseguir, enfim, os protestantes, que ele queria impor o catolicismo, que ele queria se tornar um rei absolutista, enfim, todo aquele catatal de coisa que a gente já viu que deu problema, digamos assim, em outros momentos, certo? Então, basicamente, ele queria restaurar a monarquia absoluta, porque como a gente viu, o parlamento depois da vitória, né, na Revolução, ele começou a ter voz, assim, né, uma voz importante, e o Jaime II queria acabar com isso, né, queria governar sozinho. Então, basicamente, ainda estava essa situação quando, aí sim, em 88, vai nascer um filho do Jaime Stuart, né, do Jaime II. E também chamado Jaime, porque eles não são muito originais nos nomes, né? Então, o fato é que nasce o filho homem, ou seja, seria né, o próximo, no caso, né, dinasticamente, e aí os ingleses se arrepiaram de se impor uma dinastia católica, né? Então, daí que o catolicismo, uma coisa é tu ter um rei que tu vai tentando parar e tal, outra é que aquilo ali se perpetue, né? E aí, então, eles começaram, os membros do parlamento disseram, não, agora é hora de a gente dar um golpe, né? Então, o que eles fizeram? Eles chamaram um genro do rei, que era um holandês, chamado Guilherme de Orange, tá? Casado, então, com a filha do Jaime II. Essa filha dele era protestante, né? Conhecida como protestante, a Maria. E aí, então, eles fizeram uma proposta, né? Que se ofereceriam apoio militar, se ele assumisse o trono, desse um golpe no sogro, né? E então que ele poderia se instalar, mas que o parlamento teria voz e vez, né? E o Guilherme de Orange, tá bom, beleza, tô fazendo nada mesmo, posso ser rei, quem sabe, né? Enfim, nem que seja um rei mais decorativo, mas tá valendo, né? E aí, então, ele aceita, né? O Jaime II até tenta resistir, mas ele não tinha apoio, não era um rei carismático, era católico, enfim, uma série de situações. E ele acaba, então, não tendo apoio, acaba tendo que fugir, se exilar na França, onde ele vai morrer na França, inclusive, né? E aí, a Maria e o Guilherme de Orange vão se tornar, então, soberanos da Inglaterra, certo? Da Inglaterra, Escócia e Irlanda, lembrando que a Escócia e a Irlanda são, de alguma forma, comandados, né, pela Inglaterra. E essa situação, né, esse golpe branco, digamos assim, é chamado de Revolução Gloriosa exatamente pelo fato de que não houve uma grande convulsão social, né, enfim, perseguições, mortes, assim, né, o horror que foi a Revolução Puritana. Então, por isso é chamada Revolução Gloriosa. E ela vai encerrar esse processo das revoluções inglesas, certo? Então, por fim, né, pessoas, uma nova monarquia então vai ser instituída e aí, claro, o parlamento veio com
documentozinho dizendo, olha aqui, ó, petição dos direitos. E aí o Guilherme de Orange ele vai assinar, né, e vai se tornar o quê? A Declaração de Direitos. A Declaração de Direitos, basicamente, vai ser aprovada, então, pelo parlamento, o Guilherme de Orange vai assinar, porque foi esse o acordo, digamos assim. E aí a ideia era o quê? É que o monarca agora não pode mais, né, dissolver o parlamento, ele precisa do parlamento para as grandes decisões, principalmente a questão de impostos, né? E que, basicamente, o povo é soberano, né? Essa ideia que está imbuída na Declaração de Direitos. O governante ele tem que atender às necessidades, digamos assim, porque é uma coisa muito inovadora, tá? Já temos alguns teóricos e essas ideias vão inspirar a perspectiva do iluminismo, que vai ser uma corrente filosófica super importante no século XVIII, né? A gente ainda está no século XVII. E um dos precursores será um inglês, né? Enfim, havia fugido antes e tal, que basicamente vai, que é o Locke, né? O John Locke. E basicamente ele vai, o John Locke ele vai ter essas ideias, né, que vão estar imbuídas na Declaração de Direitos, que é a ideia de que o monarca, na verdade, ele deve seguir a perspectiva da população, né, a soberania popular, que seria, entre aspas, representadas pelo parlamento enquanto representação da sociedade civil. Que tá, a gente sabe que essa não é bem a sociedade civil que é, né, toda representada, mas tudo bem. Então, basicamente, tá, a gente vai ver que nós temos essa situação, certo? Então, a ideia é garantir o predomínio da vontade da população sobre a do rei. E o rei passa a ser um rei figurativo, vai ser colocada futuramente, né, uma constituição. Isso vai ser uma grande diferença na história da Inglaterra. A Inglaterra vai se tornar uma monarquia constitucional, a primeira do mundo, né? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o rei vai estar submetido a algo acima dele, né? Não é mais uma monarquia absolutista que o rei pode fazer o que quiser, em tese, né? A gente sabe que também não é bem assim, né? É absoluto faço o que eu quiser, né? Mas que ele tem muito poder, ele não tem nenhuma limitação legal, digamos assim, não tem nenhum tipo de sanção ou alguma coisa que ele tenha que de fato responder por atos irresponsáveis, por atos, enfim, né, por fazer coisas qualquer que ele quiser que agredissem ou fossem contra a população, tá? Então, basicamente, essa é a perspectiva. Isso vai ser fundamental para a Inglaterra depois ficar muito à frente dos demais países do mundo quando nós tivermos a questão da Revolução Industrial, certo? Tudo bem? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Ele é um conteúdo meio dificilzinho, meio chatinho, mas ele é importante para a gente entender o contexto da Inglaterra mais tarde, certo? E seu domínio mundial no século XIX, principalmente, certo? Então tá, qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato, fiquem bem, se cuidem. E daqui a pouco a gente vai começar outro conteúdo, certo? Provavelmente a gente vai trabalhar iluminismo com vocês, tá bom? Beijo, beijo. Até mais.